Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta quarta-feira. Quem vai analisar as notícias com você é a Procuradora-Geral do município de Santos, Renata Reis, advogada, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A primeira notícia que a gente vai analisar é uma notícia que se refere a muitas pessoas, mas tem uma decisão judicial. Muitas pessoas têm sido vítimas de golpe de Pix, golpe de estelionatários que ligam ou entram em contato por alguma outra maneira, dizendo que são do banco, que querem o cartão, que querem a senha. Essa mulher foi vítima do golpe do Pix, movimentaram indevidamente o cartão dela, teve um prejuízo de mais ou menos R$90 mil no ano passado, e uma decisão judicial de primeira instância determina que o Banco do Brasil devolva R$100 mil para ela, até um pouquinho mais do que o prejuízo que ela teve. Agora, a dúvida aí é porque o Banco do Brasil pode recorrer para o Tribunal de Justiça de São Paulo e esse caso pode se arrastar. A mulher tem 79 anos, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa hoje. Mais uma vez, obrigada pelo convite para estar aqui. Em relação a essa questão dos golpes, a gente fica estarrecido com a quantidade de pessoas que a gente vê todos os dias denunciando que estão sendo vítimas das tentativas desse golpe, principalmente via WhatsApp, né? A gente todos os dias, eu acredito que vocês também aqui, não tem um dia que a gente não abra as nossas redes sociais e não tenha algum conhecido, um amigo nosso dizendo, não atendam, esse número não é meu, não sou eu. E isso está acontecendo, eu já fui vítima dessa tentativa de golpe. E o que mostra a experiência, assim, em algumas situações, os próprios bancos, eles têm feito o ressarcimento das vítimas. Eu já fui vítima de um golpe com cartão na minha conta do Banco do Brasil, e o próprio Banco do Brasil, eu fiz o boletim de ocorrência, tratei com o meu gerente, e eu não tive sequer que recorrer ao judiciário. O próprio banco me ressarciu integralmente disso. Há quem diga que muitas vezes esses golpes saem, né, do próprio banco. Então o banco procura resolver o problema administrativamente para que isso não se propague de uma forma pior. Na minha experiência, eu tive um valor muito alto utilizado na minha conta, denunciei, liguei para o meu gerente, ele bloqueou a minha conta, os meus cartões, e no dia seguinte eu acordei e o golpe continuava. Inclusive os meus dados no banco tinham sido alterados, telefone, etc. Eles ligavam para o próprio golpista e não para mim, e o golpista desbloqueava novamente. E eu tive todo o ressarcimento em menos de uma semana, eu fui muito feliz naquela situação. Mas, por outro lado, um conhecido meu, minha irmã também é advogada, um conhecido nosso caiu recentemente num golpe de WhatsApp desse, se passando pelo filho dele, e fez uma transferência numa quantia de R$3 mil, que para aquela pessoa é uma quantia muito alta, e teve que se desdobrar, inclusive, para fazer essa transferência, pensando estar ajudando o filho. E a minha irmã também conseguiu, via judicial, o bloqueio de algumas contas, descobriu inclusive quem seria o destinatário, e ao que parece nesses golpistas, eles se utilizam de laranjas que ganham às vezes 50, 100 reais para emprestar o nome para a abertura de uma conta. Você imagina como é difícil essa situação, e ela está tentando aí na justiça, embora não tenha tido ressarcimento ainda, ela está tentando judicialmente bloquear essas contas. No caso aqui dessa vítima, deste golpe, com essa decisão judicial de pagamento, normalmente o banco segue, o jurídico do banco vai seguir o trâmite natural. Os primeiros recursos contra uma sentença de primeiro grau nos processos cíveis, eles têm efeito normalmente suspensivo. Então, se houver efeito suspensivo ao recurso de apelação do banco, realmente ela vai ter que esperar o julgamento de uma apelação no tribunal para depois sequer vir a receber esse dinheiro. Então, pode ser que ela não receba imediatamente. Benjamin, boa tarde. Boa tarde. Eu estava, enquanto a nossa colega a doutora Priscila falava, eu ri, porque assim,
é a procuradora do município. Se não recebesse rapidamente, seria o fim dos tempos. Mas eu vivi recentemente 2 situações, uma na minha família e um de um amigo muito próximo. Esse amigo teve todos os seus dados também mexidos, alterados, as contas invadidas, e ele relatou para mim uma dificuldade enorme para recuperar suas senhas, tinha que dizer nome na mãe, endereço, RG, e ele brincava assim, nossa, como é que o bandido consegue com uma facilidade acessar e eu provar que eu sou eu mesmo, tenho essa dificuldade. Então, além do prejuízo material, nós estamos falando de uma pessoa de 79 anos, já fragilizada pela vida. O mundo em 79 anos mudou muito. Ela começou com o bloco de notas na Vendia e hoje está no Pix. Então, assim, é difícil para essas pessoas manusearem. Mas o segundo episódio que eu tive, e aí eu queria colocar em discussão com vocês, amigos de casa, foi uma pessoa da minha família. Ele foi ao banco pagar uma conta no final de semana. Ao entrar no banco, na caixa automática, tinha um papel dizendo que ele tinha transferido o dinheiro para uma entidade do Nordeste. Ele ficou desesperado, ficou nervoso, caiu no primeiro golpe. Pediu ajuda para alguém que estava do lado. Na verdade, a pessoa ofereceu. O resumo da história é que ele ficou encafifado, foi embora, mas voltou. Imediatamente ele percebeu que havia sido transferido da conta dele R$5.000. Ligou para o banco, estava dentro da agência, cancelou a conta, o dinheiro saiu. A segunda parte da história é que eu queria que a gente refletisse. Ato contínuo, ele chamou a minha esposa, que é advogada, e foram à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Chegou na delegacia, o plantonista da delegacia falou, olha, não adianta nada, você tem que voltar ao banco, descobrir qual é a conta que foi transferida, o nome para a pessoa que foi beneficiada, era um domingo, só pode ir na segunda-feira. Tá bom, ficou impotente, vai ter que esperar mais um dia. Quando ele estava saindo, ele falou assim, mas vem cá, em que agência foi? Ele falou, foi tal agência. Ah, o senhor é o segundo do dia. Um outro, acabou de acontecer isso lá, ele inclusive sofreu um sequestro relâmpago. A minha reflexão foi a seguinte, ele era o segundo do dia. Não teve um investigador, um policial que foi deslocado para essa agência onde estava alguém aplicando o golpe. O idoso tem dificuldade, o sistema é muito novo, eu mesmo optei por não ter Pix, mas assim, a nossa inteligência policial às vezes deixa um pouco a desejar. Eu também não tenho Pix, não. Agora, um golpe que está sendo aplicado em São Vicente, criminosos sequestram um motorista no próprio caminhão, de caminhões de lixo, e destroem totens de segurança com esse caminhão. Então, obrigam o motorista a investir contra totens de segurança. Ontem aconteceram 2 casos, um no Quarentenário, e no dia 5 aconteceu mais um caso igualzinho, só que no Jardim Rio Branco. Parece uma ação coordenada, né, Renata? Dá a sensação que a gente tem é isso, porque desde que esses totens foram instalados, existe aí uma série de acidentes ocorridos com eles. A gente tem notícias, né? Ouve dizer que o crime organizado atua de forma bastante contundente ali em São Vicente, né? Nós temos uma área continental de São Vicente dominada pelo tráfico e eles atuam dessa forma e com essa notícia cabe a fiscalização, a atuação da polícia, né, para investigar esse tipo de crime e criar mecanismos de proteção, porque não é só o bem público e os bens da sociedade que estão em risco, mas a própria segurança dessas pessoas que estão trabalhando. Se você não puder ser mais um coletor de lixo, porque você corre esse tipo de risco, o que você pode ser? Então, a gente, assim, o que a gente vê é uma escalada do crime organizado diária no nosso país, né? Uma inteligência para inventar mecanismos de propiciar os seus próprios benefícios de uma forma inesperada. Então, a gente precisa que haja uma atuação da polícia para investigar isso com uma firmeza maior e tentar evitar que isso continue. Benjamin, esses totens, eles são blindados, eles têm câmeras de monitoramento e são blindados, então é difícil de destruir esse totem, por isso que os criminosos estão
sequestrando caminhões de lixo, que são pesados e que circulam muito, são caminhões da Terracom. O outro caso ontem foi no Parque Continental. Então, são 3 casos em menos de 10 dias, né? E aparentemente são criminosos que não querem ser observados pelas câmeras, né? Eu e Paulo Pode Schiff, ser outra hipótese, mas... ou motoristas barbeiros. Não, os motoristas foram... sequestrados. Não, eles foram obrigados a fazer isso. Alguém entra no caminhão junto com eles, armado, e obriga o motorista a fazer isso. O meu comentário é mais ou menos o seguinte. Eu e Paulo Schiff somos homens do século passado. Na verdade, até do milênio passado. E existia um escritor chamado Stanislau Ponte Preta, que ele tinha uma série de livros chamado FEBEAPA, que era o festival de besteiras que assolam este país. Ele tinha crônicas diárias que contavam os absurdos. Eu acho que ele está se revirando na tumba. Se eu contar para ele, for numa sessão espírita e contar para ele que o caminhão de lixo atacou o totem de segurança, ele vai falar, não, é brincadeira. Se nem o totem de segurança tem segurança, o que vai dizer o morador da área continental? A gente sabe que grande parte da nossa região metropolitana está sob influência do tráfico, do crime organizado. A gente sabe também que esses totens, a previsão estava pronta. Ninguém que não esteja do lado correto da lei quer ser fiscalizado. Eu só não achei que eles iam usar caminhões de lixo. A NASA vem aí. O Stanislau Ponte Preta, ele dizia que Duque de Caxias, por exemplo, no Rio de Janeiro, era tão violento, isso nos anos 60, né? 60 anos atrás, quase 50 e tantos anos atrás, era tão violento que cabra pastava deitada para escapar de bala perdida. Então a cabra pastava deitada em Duque de Caxias. Isso segundo Stanislau Ponte Preta no século passado, como disse o Benjamin aí. Renata, a defesa do assassino de Foz do Iguaçu, essa notícia é impressionante. O assassinato está todo documentado, né? A defesa do assassino pediu exame de dosagem alcoólica do sangue da vítima, do homem que morreu, o aniversariante de 50 anos. Tem sentido isso? Olha, para a defesa tudo tem sentido, né? A defesa ela vai tentar utilizar todos os meios disponíveis para, de alguma forma, desacreditar a vítima ou até mesmo culpar a própria vítima, para tentar, muito possivelmente, alegar logo em seguida uma legítima defesa, como se eu imagino que seja isso, porque a partir do momento que os advogados do autor de um crime como esse, eles pedem um exame alcoólico da própria vítima que foi objeto do crime, eu acredito que seja para em seguida alegar alguma injusta provocação dessa vítima que tenha levado a ele a cometer o crime. Em crimes como esses, onde há inclusive filmagem que comprovam quem é a pessoa que atirou, quem é a vítima, quem é o autor do crime, qual que é o trabalho da defesa dos advogados numa situação dessa? Trabalhar com as nulidades processuais e com as possibilidades de amenização da pena, porque muito provavelmente num júri popular ele não será absolvido, porque a gente tem imagens de um crime cometido. O júri muito provavelmente não vai absolver uma pessoa onde você tem imagem dela atirando em outra na sua festa de aniversário e da forma como foi feito. Então a forma da defesa trabalhar é tentar amenizar a pena da vítima, tentando alegar uma violenta emoção do autor desse crime, uma justa provocação da vítima, uma legítima defesa, tem uma série de argumentos e possibilidades previstas no Código Penal e Processual Penal que podem vir a beneficiar o autor e amenizar a pena dele. Então eu acredito, como cidadã olhando, também acho que não faz sentido, mas pensando como um advogado de defesa, creio que seja esse o caminho que eles queiram trilhar para no futuro vir fazer a defesa desse autor. É muito provável que tenha um teor de álcool no sangue da vítima, porque era um homem de 50 anos que comemorava o aniversário, né? Então tem bebida, é provável que ele tenha bebido, o que
não tem praticamente nenhuma relação com o crime, não é, Benjamin? É uma situação bem cômoda para mim em poder discutir esse assunto, porque, graças a Deus, em alguns momentos eu agradeço. Eu não sou advogado, eu sou médico, ginecologista. Mas a gente, em todas as profissões, o Paulo jornalista, engenheiro, a doutora advogada, eu médico, a gente tem um mínimo de ética. Eu acho, e algumas notícias aqui vão discutir sobre isso, a ética na minha profissão, não dá para apelar a vale tudo. Mesmo o advogado tendo o direito, o dever de defender o seu cliente. Eu me lembro de várias situações em que a mulher é estuprada e às vezes o advogado tenta dizer que ela induziu o estupro porque usou roupa tal. Desculpa, senhores. Temos que ter um princípio de, no mínimo, de ética. Querer colocar na vítima a culpa por ter sido alvo de 11 disparos, porque teria tomado uma cerveja ou duas, volto para o FEBEAPA. Esse caso leva o país, e especialmente o presidente Jair Bolsonaro e os simpatizantes dele, deveria levar uma reflexão. Porque o Brasil já viveu situações de polarização política entre um dos partidos que está na polarização hoje, que é o PT, e outro que era o PSDB. E nunca se chegou a situações de violência como a gente sente hoje, nas redes sociais, no atentado que foi feito em Minas com um drone jogando substância tóxica sobre manifestantes petistas, com um atentado com explosivo no Rio de Janeiro, com explosivo e fezes. A gente nunca chegou nesse ponto em outras polarizações. Então é importante que o presidente Jair Bolsonaro faça uma reflexão sobre o discurso dele e que os simpatizantes dele façam essa reflexão. Por que essa violência agora, se não havia em eleições passadas, quando também havia polarização? É influência das redes sociais? É influência de uma maior exacerbação dos ânimos? Sim, mas tem influência também do discurso do presidente Jair Bolsonaro e dos simpatizantes dele. A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0, nesta quarta-feira, quem analisa as notícias com você é o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, obstetra, ginecologista, e a Renata Reis, advogada procuradora-geral do município de Santos. Essa pauta é mais para o Benjamin, um médico, ele muitas vezes na carreira dele, praticamente em todos os partos que fez, tem um anestesista do lado, né? Você ficou muito chocado com esse caso de São João do Meriti, em que o anestesista estuprou, foi flagrado por vídeo estuprando a paciente da parturiente. Ele teve o registro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro suspenso ontem. Muita gente acha que já devia ter sido cassado imediatamente o registro. E ele foi vaiado, foi hostilizado por outros detentos quando ele chegou na prisão de Bangu 8. Olha, eu não sei, sinceramente, por onde a gente começa num comentário, porque a coisa é tão absurda, mas é tão absurda que o médico tem vergonha de ser médico neste momento. Mas eu não quero tratar ele como médico, eu quero tratar ele como um psicopata. Uma pessoa que tem prazer em estuprar uma mulher dopada enquanto está sendo operada na presença de talvez 10 outras pessoas, é uma pessoa completamente desequilibrada. Me chamou muita atenção a reação dele ao ser preso. Calmo, tranquilo, em nenhum momento ele quis negar o que ele tinha feito, ele só se surpreendeu, e aí sim acho que tem um comentário positivo, ele só se surpreendeu por ter sido filmado. E filmado por quem? Pelas enfermeiras, pela equipe de enfermagem do hospital. As mulheres protegendo as mulheres. Mas se não tivesse esta imagem, ninguém acreditaria, porque é um absurdo tão escabroso. Quem conhece o ambiente cirúrgico, essa senhora estava sendo operada numa cesariana. Então, é padrão entre o rosto da paciente e o abdômen a gente colocar uma tendinha, para que ela não veja a sua barriga aberta. O que fugiu do padrão?
Nenhuma mulher é anestesiada com anestesia geral durante uma cesariana, para não correr o risco de deixar a criança deprimida na hora do parto. Deprimida respiratoriamente falando. Mas tem 2 médicos operando, uma circulante, uma instrumentadora, o pai, o pediatra. Tem gente circulando naquela sala. É uma sala de 2 por 3 metros quadrados. Ele conseguiu fazer uma cabana onde ele fazia isso. E ele só foi pego, volto a dizer, porque as mulheres se protegeram. Porque ele, naquele dia, tinha feito 2 outros procedimentos absurdos, de anestesiando com anestesia geral. Esta pessoa merece cadeia, merece internação. Acho eu que provavelmente o advogado vai declarar a insanidade dele, vai tentar o manicômio judiciário, e que pra gente, no fingir dos olhos, é o melhor, porque ele provavelmente é irrecuperável. Não tem como. Uma pessoa que faz isso não consegue viver em sociedade. Ele é um sociopata. O primeiro advogado desistiu da causa, né? Que realmente não tem como não ficar estarrecido, não só pela conduta, quando a gente soube, mas também como o doutor Benjamin falou, pela forma como ostensiva como o crime era realizado. Eu, quando vi as imagens, fiquei muito chocada mesmo, porque eu imaginei, primeiramente, que ele fazia isso num momento em que ele estivesse sozinho com a paciente, e fiquei me indagando quando que isso ocorria. Quando eu vi o vídeo e a forma como ele fez aquilo ali, realmente é estarrecedor, e a gente não consegue imaginar que uma pessoa, no uso das suas faculdades mentais normais, ela seja capaz de fazer aquilo e ter prazer justamente com o risco da sua conduta. Porque ele sabia ali que não só a sua conduta era errada, como ele parece que tinha prazer em fazer isso correndo esse risco. Parece que talvez ele pudesse sentir prazer em que as pessoas soubessem que ele tinha essa coragem, digamos, de fazer isso. Mas é um episódio tentando já fazer um vínculo com todas as notícias que atualmente a gente vem vivido em relação aos casos de aborto, estupro, violência contra a mulher nesse país. A gente vem vivendo assim uma escalada, né, diária, semanal, de notícias que só colocam para que nós todos enxerguemos o quão a mulher vem sendo vilipendiada no nosso país, no dia a dia, e quanto existe muitas vezes um discurso até mesmo hipócrita de proteção à mulher. A mulher, ela está sujeita diariamente à violência de todas as diversas formas, em todos os ambientes em que ela está: violência doméstica, violência no seu trabalho, violência moral, violência financeira, violência psicológica, porque muitos homens ainda acreditam que a violência doméstica é tão somente bater na mulher. Ah, eu bati num determinado dia porque eu estava nervoso e nunca mais fiz isso. Mas a violência constante que a mulher vem sofrendo no nosso país, de se sentir acuada, de não ter forças para poder vencer os obstáculos propostos pelas pessoas que são os seus agressores, elas demonstram que a escalada da violência no nosso país contra a mulher, ela é diária e ela é crescente todos os dias. Esse caso só comprova, eu li ontem uma matéria em que dizia que aquela região ali onde aconteceu esse crime, há um número excessivo de estupros contra as mulheres e violência contra a mulher nos hospitais, que ali parece que em Niterói, nos últimos períodos em que foram registrados 18 casos, e naquela região, acho que 14. Então, assim, não é incomum, esses números demonstram que não é tão, embora a gente esteja estarrecido com a notícia, não me parece que seja algo incomum uma mulher que vai ao hospital para ter um filho sofrer uma violência desse tipo. Bom, então, o que a gente faz? Paulo e Renata, se vocês me permitirem, enquanto a Renata falava, eu estava fazendo uma pequena reflexão, e eu estava pensando, eu sou casado com uma advogada, que por sinal é muito bonita. Você também é uma jovem procuradora e que peca pelo pecado na beleza. Por que eu falo que peca?
Porque todo mundo fala, mas como elas são bonitas, né? Não, como elas são competentes. Eu recebi esse Twitter ontem, e aí, Paulo, eu vou me permitir um momento de poesia aqui e vou te explicar por quê. Esse é um Twitter e ele foi brincado por um estudante de medicina que tripudiou em cima disso no dia seguinte. O Twitter é o seguinte: no necrotério depois de mortas, com meses de vida, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, adultas, idosas, no parto, nas clínicas psiquiátricas, nas consultas médicas de qualquer especialidade, na rua, na igreja, em casa, pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo professor, pelo padre, pelo pastor, pelo médium, pelo médico, pelo marido, pelos homens, sempre por um homem. Nem todos os homens, mas sempre um homem. O fato de ser mulher neste país te coloca numa situação de vulnerabilidade que se nós, e aí sim, nós cidadãos de bem, não aqueles cidadãos de bem do outro lado, não tomarmos uma medida e dizermos, não, chega, não é brincadeira, não é uma piadinha, não é um olhar, é o respeito. Eu fico pensando na família desse médico, né, que deve provavelmente ter feito um sacrifício para que ele estudasse medicina, porque a faculdade de medicina, se for particular, é muito cara. As mensalidades são da ordem de 9, 10 mil reais. A entrada numa faculdade de medicina pública, que é gratuita, é muito difícil, tem que se dedicar completamente ao estudo. E um sujeito como esse que fez o juramento de Hipócrates, né, que é lindo o juramento que o médico faz na formatura, né? É inacreditável que um ser humano que passou por isso tenha chegado a esse ponto que chegou esse médico, esse, sei lá, falso médico, né, Giovanni Quintela Bezerra, no Rio de Janeiro. Paulo, se você me permite fazer um breve link disso que a gente está comentando agora, com o que você falou em relação ao crime de Foz do Iguaçu, das estratégias de defesa, de tentar culpabilizar a vítima, é tão estarrecedor o que acontece com a mulher que, fazendo um link também com o recente crime cometido contra a Procuradora-Geral de Registro, nós ouvimos diversas vezes, e acredito que vocês também tenham ouvido em conversas, pessoas tentando desacreditar a vítima naquela situação ou descredibilizar a vítima. Eu mesmo estive naquela semana, no dia seguinte em que o crime foi cometido, eu estive num evento de mulheres, um evento só de mulheres. E na fila, quando a gente estava para entrar, uma mulher que eu respeito muito, que eu gosto muito, estavam todas ali comentando aquilo. Lembrei de você, Renata, por conta desse crime. E uma delas disse assim para mim, mas você sabe, estão dizendo que ela tinha um caso com ele. E aquilo me deu geriza na hora, porque então, se ela teve um caso com ele, ela merecia apanhar no seu ambiente de trabalho ou até sofrer uma tentativa de feminicídio. Poderia ter acontecido ali um crime doloso contra a vida, um assassinato. Então, assim, nós mulheres, aí vem uma crítica também para nós mulheres, nós ajudamos como essas enfermeiras fizeram, mas nós também estamos acostumadas sistematicamente a olhar a culpa da vítima. É a mulher, aquela mulher que estava ali na cama, na maca do hospital naquele momento, ela não estava de shorts curto para poder incentivar um estupro, ela estava nua, ela estava tendo um bebê. E mesmo assim, um psicopata teve, eu vou dizer de uma forma bem singela, vontade de fazer isso com ela. Então a gente tem que parar de culpar a vítima e buscar a punição e o devido tratamento que merecem essas pessoas que são os criminosos e os agressores. Nada justifica a agressão do procurador à chefe dele em registro, nada justifica o comportamento desse médico em relação à paciente em São João do Meriti. São pessoas que não têm a menor condição de conviver em sociedade com outras pessoas. Opinião volta depois do intervalo.
Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco dessa quarta-feira, em que a Renata Arraes, procuradora-geral do município de Santos, advogada, e o médico obstetra, ginecologista Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando, comentando as notícias com você. Há um tempo atrás, houve uma tradução da situação de pobreza extrema, de fome, de dificuldade do país, numa foto em que algumas pessoas tentavam pegar ossos de boi num caminhão. Nessa semana, talvez uma tradução ainda mais perfeita. Supermercados vendem feijão partido, pele de frango e restos de frios, Renata. Muito triste isso. Eu vi também, além desses itens que você elencou aqui, um supermercado, eu não lembro agora de que região que também já está vendendo soro de leite. Eu vi essa notícia e os órgãos do consumidor já estavam investigando e autuando isso. E isso não está acontecendo com pessoas miseráveis, não, que estão na rua passando fome. Está acontecendo com pessoas de baixa renda que até então tinham uma vida simples, mas vão ao supermercado. Essas pessoas, como nós, de uma classe mais baixa, que tem uma renda menor, elas estão indo ao supermercado e estão optando em comprar saco de feijão partido, arroz também, já vi uma notícia sobre arroz, soro de leite. A gente tem visto e comentou outro dia aqui também das estratégias dos próprios fabricantes, Paulo. A gente conversou outro dia sobre os produtos que já estão sendo fabricados até de uma certa forma, levando os consumidores a erro, que não são os mesmos produtos de antigamente, como o leite condensado, que agora virou mistura láctea e tem uma embalagem muito parecida, e daí você chega lá, você tem o leite condensado original com uma embalagem muito parecida da mesma marca, né, que é uma mistura láctea, acho que esse a nomenclatura dada, por um preço menor. E aí o consumidor acha que está comprando, mas não é aquilo. Leite em pó de uma marca conhecida também. Eu tive dificuldades no mercado quando minha filha pediu e só soube disso pela internet, que já não era mais tudo o leite em pó realmente. Nós já temos a mistura láctea também, que tem um preço mais acessível. E por aí vai. Agora, essa notícia exatamente quando a gente verifica que os alimentos que antes nós jogávamos fora, nós desperdiçávamos. Quantas vezes eu vi dentro da minha casa, na casa da minha família, você fazer o frango e por conta de saúde, você antes até de levar o frango para o preparo, a gente já tirava a pele e a gente desperdiçava, jogava fora. O feijão partido, a mesma coisa. Então a gente está colocando realmente o nosso país hoje, a gente tem as pessoas que eram de baixa renda, mas que ainda conseguiam manter a alimentação, a cesta básica, o prato dentro de casa. Não estou falando de gente miserável, não, de gente que passa fome. A gente está falando do trabalhador brasileiro, de gente que tem baixa renda e que frequentava o supermercado e trazia esses mesmos alimentos para casa. Poderia, lógico, ter um certo controle, uma certa economia, mas não estavam sujeitos a essa situação que eu considero humilhante para o povo brasileiro. Hoje está pesado essa temática. Falta. Mas eu vou render uma homenagem ao Paulo Schiff. Antes de ser comentarista aqui do jornal, eu sou espectador. Eu assisto o jornal, eu escuto o Paulo Schiff na rádio. E ontem o Paulo fez uma brilhante entrevista com um criador rural. E ele falava em algum momento que neste ano nós estamos batendo recordes na produção de grãos. E no mesmo comentário ele dizia, apesar disso, a fome está batendo na nossa porta. Então assim, nós estamos num país que eu poderia chamar pobre país rico. A comida sobra, nós exportamos em grande quantidade e o nosso povo, fruto da pandemia, fruto da guerra, mas fruto principalmente de desgoverno. Nossos estoques reguladores de alimentos estão baixos. Nós estamos permitindo que o produtor rural
que quer o lucro, esporte, porque lá ele vai ganhar muito mais e a nossa população morra de fome. Ontem eu tive o desprazer de chegar em casa e eu assisti o jornal da emissora líder de audiência. E tinha uma cena, uma discussão, que era como as pessoas estavam se alimentando. E apareceu uma senhora que, se eu não me engano, ela era costureira. Eu lembrei porque a minha sogra, com muita honra, também é costureira. Esta senhora pegava 2 ônibus em São Paulo para ir na região do mercado municipal comer no Bom Prato por R$1. Ele vai gastar 1h30 por dia, ela e um filho deficiente. Eu me lembrei, na cena seguinte, que eram algumas mulheres catando restos de comida, cabeças de frango, pele de frango, que os açougues estavam jogando fora. E a imagem era forte demais. Era as pessoas com uma bacia na porta do açougue e os cachorros, que eram quem ganhavam a comida antes, disputando com ela aqueles pedaços de carne. Não é do seu tempo, Renato, mas no século passado, o Paulo assistiu um documentário, está no YouTube, recomendo, chama-se Ilha das Flores. Ilha das Flores era um lixão, se eu não me engano, de Florianópolis, que a comida que era jogada no lixo ia para lá, era separado os restos orgânicos, eram dados para os porcos, e o que os porcos não comiam era dado para o povo de rua. Nós estamos chegando a essa situação. O jornalista produtor rural que faz essa conta é o Nilson Regalado. Renata, uma notícia que para você deve ser muito interessante, a gente tem visto a participação da mulher avançar em vários setores. Eu tinha uma brincadeira antigamente, eu mostrava uma transmissão de jogo de futebol para uma mulher, minha sobrinha, minha prima, e perguntava se entendia alguma coisa, eu não entendia nada. Há 30 anos atrás, as mulheres não conseguiam entender a transmissão do futebol, que é um jargão característico, é muito rápido e tal. Hoje, as mulheres transmitem jogos de futebol masculino, o campeonato feminino é muito interessante também, elas comentam o futebol masculino, feminino, e o Papa Francisco ontem nomeou pela primeira vez 3 mulheres e uma é advogada, como você, 2 são freiras e uma é advogada, para 3 dos 14 cargos de conselheiros no conselho que ajuda o Papa a tomar decisões em relação à religião católica, né? É a primeira vez na história que mulheres são nomeadas para esse cargo. A gente fica diante de tanta coisa ruim que a gente vê e tem que todos os dias se deparar. Essa é uma notícia que traz um fiozinho de esperança, porque é muito significativo. É muito significativo ver mulheres atuando em ambientes prioritariamente ou totalitariamente masculinos. E quando o Papa, que é uma liderança mundial, ele se manifesta nesse sentido, diante de tudo que a gente tem de notícias do que acontece dentro da própria igreja, o sistema patriarcal que existe na Igreja Católica e totalmente dominado secularmente pelos homens, isso é uma notícia que traz um fiozinho de esperança, mostra que uma liderança como o Papa tem um olhar voltado para a mulher, demonstra a importância, né? O significado de se dar a importância para a palavra da mulher. E isso é muito significativo, porque o que a gente vê por essas pessoas que ainda agem com discriminação e com violência contra a mulher é o desprezo pelo papel da mulher na sociedade. E o Papa, com isso, ele levanta, ele coloca em voga a importância da mulher nessa mesma sociedade. Para mim, isso é um ato de um significado sem tamanho nesse momento. Eu sou católico, apostólico, romano, passei minha vida inteira na igreja, sou, entre aspas, um herdeiro filosófico do Padre Francisco da Dores Leite, Padre Chiquinho, que faleceu recentemente. E posso fazer uma brincadeira no final desse comentário, mas eu vou começar primeiramente sério. Nós estamos ouvindo um barulho de um terremoto na Igreja Católica. Para quem é católico, até o século XIV e XV, discutia-se se a mulher tinha alma.
A palavra fé menina quer dizer exatamente isso. Pessoa com menos fé do que os homens. A mulher era um ser de segunda categoria na Igreja Católica. O que este Papa está fazendo é uma revolução silenciosa em colocando as mulheres para ajudá-lo a dirigir a Igreja que até hoje foi misógina. A gente pode brincar de várias maneiras. Eu vou terminar com bom humor, até porque essa pauta está pesada. São 3 mulheres, uma delas advogada. Talvez seja a melhor chance de um advogado entrar no céu. É isso, Renato. Eu acho que sim, a gente sabe o quanto as pessoas brincam, né, com a... Eu vou apanhar em casa, minha mulher é advogada. Com a profissão de advogado, mas eu tenho bastante orgulho de ser advogada e acho que isso é um grande exemplo para que a gente comece, como o Dr. Benjamin disse, silenciosamente, vagarosamente, fazer uma verdadeira revolução nesse sistema, não só dentro da Igreja Católica, mas que isso propague para todos os setores da realidade humana, porque sem isso a gente não vai conseguir em nenhum momento alcançar nenhum tipo de igualdade de gênero. Realmente um passo gigantesco da Igreja Católica na direção da igualdade entre homens e mulheres foi dado com essa nomeação. 3 dos 14 agora são mulheres, né? 21% só, mas já é muito significativo porque era 0% ao longo de toda a história. De repente saltou para 21%. Na linha da brincadeira do Benjamin, uma vez eu fui dar uma palestra para advogados. Eu comecei contando uma brincadeira que se faz nos Estados Unidos com advogados. Dizem nos Estados Unidos que a semelhança entre o advogado e o espermatozoide é que um dia, entre milhões, pode vir a se tornar um ser humano. Falam isso, essa brincadeira nos Estados Unidos. Nós vamos terminar o programa de hoje saudando, homenageando 2 pessoas que fizeram muito parte da vida da comunidade aqui na Baixada Santista, especificamente em Santos, a jornalista Elaine Saboia e o empresário Armênio Gonçalves, o Meno, que morreram no domingo. Escapou da gente na segunda-feira e na terça-feira a morte da Elaine, que era uma figura extremamente carinhosa, extremamente gentil, e a do Meno, que era uma pessoa fantástica também, um empresário que marcou época em Santos, com o Bar do Meno no Canal 3, depois ele teve um outro restaurante no Canal 5, teve vários empreendimentos, foi juiz classista do trabalho, realmente uma pessoa que participou muito da vida da comunidade. O Meno morreu aos 75 anos, no domingo, e a Elaine Saboia, aos 79, uma homenagem aqui da TV Cultura Litoral a esses 2 personagens que fazem parte da história da Baixada Santista, mais especificamente de Santos. Chegamos ao final do jornal do Opinião 2.0, aqui na TV Cultura Litoral, agradecendo a participação como comentaristas do Benjamin Rodrigues Lopes, da Renata Reis, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e um pouquinho depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.